O tema desse mês é nós estamos falando sobre religião e evangelho. Quantas coisas aprendemos errado, né? Quantas coisas às vezes precisamos de ajuda e não entendemos, quantos problemas nós levamos, quantas pessoas saíram da igreja, quantas vezes olhamos para o homem e falar, cara, nunca mais eu piso naquele lugar, por causa disso, por causa daquilo. Tudo isso aí fermentou, o diabo às vezes usou pessoas para te tirar do caminho, mas eu quero nessa noite poder trazer uma clareza ao teu coração para que vocês possam de fato entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso caminho, como nós devemos agir. Eu tenho certeza que as coisas vão cooperar para o bem. Vamos lá. O tema da mensagem de hoje é um homem segundo o coração de Deus, mais que religião, um relacionamento. Eu gosto muito de falar sobre o texto e a história de Davi. Em Atos 13, 22 diz assim, achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Fala para o teu irmão aí, que fará toda a minha vontade. Alguém conhece a história de Davi aqui, do rei Davi? 3 pessoas? Eu acho que tem mais, hein? Já ouviram a história do rei Davi? Amém? Senão eu vou ter que explicar tudo aqui. Dever nosso é isso daí. Mas eu vou esclarecendo aos passos aqui. Então, ele começa dizendo, né? Achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu quero fazer uma introdução aqui e trazer a lembrança de vocês aquilo que eu comecei falando na semana retrasada, né? Sobre a religião. A religião, a grosso modo, é aquilo que a gente faz para alcançar a Deus. Às vezes nós aprendemos que nós precisamos fazer alguma coisa para alcançar a Deus. Quem aqui aprendeu dessa forma aí? Rapaz, você precisa fazer alguma coisa, cara, senão Deus não vai vir, não. Então a gente fica naquele pensamento, tipo, e se eu não fazer nada, Deus jamais vai colar em mim. Eu preciso chamar a atenção de Deus. E não é isso, né? O Evangelho, ele fala ao contrário. O Evangelho é o que Deus fez para nos alcançar. Então, na verdade, não foi nós que encontramos a Deus. Quem que nos encontrou foi Deus, porque eu mesmo estava perdido. Então, Deus veio até nós. Quem estava perdido aí, Deus encontrou. Então, é assim. Às vezes, Deus prepara os caminhos para nós. Talvez você vê nessa reunião no hangar aí. Vou lá jantar, lá, igual meu parente, o Daniel, eu chamei ele e falou, vamos numa reunião, ele tem uma janta boa. Aí chega aqui, se depara com Deus, velho. Que conversa é essa? Mas Deus já tinha preparado tudo antemão, não é não? Então, a religião, ela te ensina que você precisa fazer alguma coisa. No Antigo Testamento, as pessoas precisavam sacrificar alguma coisa para ter uma graça de Deus. No Novo Testamento, a gente entende que Jesus foi o nosso sacrifício. Então, ele se sacrificou por nós. Então, a gente não precisa fazer mais nenhum sacrifício. Então, cara, eu não vou fazer nada? Vivo pela graça? Não, a gente vive pela graça, mas não é de graça. Agora que sei que sou curado, sou restaurado, que fui comprado pelo sangue de Jesus, também a Bíblia diz, de graça recebei, de graça dai. Por isso que esse projeto do hangar é tão importante, porque um dia alguém ministrou a minha vida, de graça, e eu recebi aquela palavra e minha vida foi transformada. Então, o que transforma a vida do homem é essa palavra de transformação. E aí, como a gente recebeu essa transformação, agora eu venho e quero transformar a vida do Gui. E aí o Gui transforma a família dele, e assim a gente vai transformando um ao outro. Um amigo chama o outro, que chama o outro, e tomou essa proporção. Por isso que 2.500 homens já passaram aqui pelo hangar. Por quê? A gente tenta viver pelo menos o evangelho puro e simples, que é o quê? Você já não foi curado? Agora ajuda a curar o outro. Você entende? Que não há sacrifícios que a gente venha fazer, há simplesmente um coração obediente. A Bíblia diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Por que eles falavam isso? Porque as pessoas buscavam fazer várias coisas para tentar agradar a Deus, para tentar estar mais próximo de Deus. Só que Deus falou, para. Vocês pecam a semana inteira, vocês fazem cagada a semana inteira, vocês abusam da minha paciência a semana inteira, aí chega a noite aqui, vocês vêm no domingo, matam um cabrito aqui, tá tudo bem? E isso já faz mais de 3, 4 mil anos. Agora, não mudou nada. Nós também somos assim. Quando eu me deparo, eu não oro a semana inteira, eu não busco a Deus, eu não faço nada a semana inteira, às vezes erro em algumas coisas, piso na bola com a minha mulher, brigo com a minha família, dou um esporro nos meus meninos lá, chega domingo eu estou aqui, roupinha por dentro, bem bonitinho, cabelinho feito, fazer uma barba para não chegar lá. Oh Deus, obrigado Jesus.
Então, veja, o Senhor ele fala, olha, chega disso. Não viva essa religião de sacrifício, porque senão nunca a gente aprende. Então, por isso que às vezes a gente sempre busca tentar fazer alguma coisa para agradar a Deus, mas veja, o que nossos filhos podem fazer para nos agradar? Eu amo meu filho independentemente, até quando ele nos desobedece, a gente ama os filhos. Então, para Deus é muito maior que isso, não há aquilo que eu possa fazer que venha, agora Deus está me amando mais. Não, Deus sempre nos ama, amém? Não é por aquilo que a gente faz, porque senão a salvação seria pelo aquilo que eu faço. Não, eu oro todos os dias, eu tenho um voto, um propósito com Deus, eu leio a Bíblia, eu cumpro os 10 mandamentos. Quando eu vejo, eu me deparo como um jovem rico. O jovem rico, ele se encontra com Jesus e ele faz o quê? Senhor, eu não mato, eu não roubei, eu cumpro os mandamentos, eu faço isso, faço aquilo. E Jesus, olha, poxa, você é um bom moço. E aí eu acredito que o rapaz se inchou, né? Pô, que legal. Mas como eu faço para herdar o reino dos céus? E aí Jesus vem, sabendo das intenções dos corações dele, Jesus fala, vende tudo que tem e dê aos pobres e me segue. Veja, Jesus sabia que ele era muito rico. E Jesus sabia que o coração dele estava pegado àquilo. Né? Eu gosto muito dessa palavra que me traz muito percepção. A riqueza, das vezes, de um homem não é só sobre o dinheiro. Talvez você construa uma riqueza intelectual. E aí você se acha superior aos outros. Talvez você se ache melhor que os outros. Não, nisso aqui eu sou melhor que todo mundo. E às vezes a gente constrói um homem e aí você vai levando a sua vida. Talvez você, igual, teve um ano que a gente leu 12 livros aqui na igreja. Fizemos um propósito, acabamos lendo 12 livros no ano. Chegou o final do ano, criou uma raiz de orgulho dentro do nosso coração, porque a gente se achava melhor do que quem não tinha lido nenhum. Então veja, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente faz, porque talvez os nossos atos tenham nos distanciado em vez de nos aproximar. Isso é religião, porque a religião quer gerar orgulho dentro de nós. Você é bom, você fez isso, você ajudou os pobres, você aquilo. Aí você vai para a Bíblia fala assim, quando se deparar com o Senhor, a Bíblia diz, ai de mim, porque eu não vos conheço. Porque às vezes tem pessoas curando, expulsando o demônio, entregando a oferta ao pobre, mas o seu coração está longe. Tem muitos hoje dentro de igreja ajudando pessoas de todas as formas, mas o seu coração está longe. E aí quando eu me deparo com a história de Davi, eu fico impactado, porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como que é esse homem, hein? Qual eram os atos de Davi que impactava tanto a Deus? Poxa, Davi era um homem comum como eu e você, mas ele era adorador. Ele era um homem que buscava a Deus mesmo quando ninguém estava vendo. Eu conheço homens que fazem curso de oratória para falar melhor de Deus, cara. E isso não é errado, entenda bem. Não é a minha dicção, a minha fala, a minha oratória que vai me aproximar mais de Deus. Isso só vai me deixar melhor diante dos homens. Mas o que Deus quer é coração. Então, por isso que quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem que ter essa percepção. Deus não está preocupado com o nosso externo. Deus está preocupado com o coração. Fala para o teu irmão. Deus quer o teu coração. E a religião, ela vem colocando coisas, né? Vem enchendo a gente de conhecimento e ela vem ao todo nos aprisionando. Eu contei a história de Nicodemos. Nicodemos era mestre da lei, ele dominava a lei, ele fazia tudo conforme a lei ordenava. Ele era tipo como se fosse o STF. Ele era o cara. Mas quando ele vai ter com Jesus, Jesus fala, veja, você é mestre da lei e não me compreende. Por quê? Porque se encheu de conhecimento, se encheu de regras, de mandamentos, mas esqueceu do principal, do coração. Então eu quero falar para vocês nessa noite, o que Deus quer aqui não é só regras, não é só momentos de oração, não é só que você venha domingo na igreja, domingo eu fui na igreja, como se domingo viesse na igreja fosse um lugar que você passasse o cartão. Quem está entendendo aí? Talvez a gente tenha se relacionado com Deus de uma forma assim, não, eu preciso ir domingo na igreja lá, porque, eu preciso ir lá porque eu vou ouvir uma palavra lá. Não, nós temos que sair desse piloto automático que a gente criou, como se a gente estivesse trabalhando, preciso todo dia trabalhar, passar o cartão e sair 6 horas. Com Deus é diferente. Deus, veja bem, Deus chama a gente, como Davi, para um relacionamento, para uma atmosfera. Vivemos dias em que muitos se acham, né, ou que se pensam ser religiosos, bastando ir na igreja. Então a gente pensa, se eu for na igreja eu vou me tornar um homem bom. Não é isso.
Porque nós convivemos no meio de 70 milhões de evangélicos, de cristãos, católicos e tudo mais, que frequentam lugares, mas que não têm mudança de atitude. Então veja, nós somos 70 milhões de pessoas que não transformam a terra, o Brasil. É impressionante ou não? Quando a gente conhece a história de John Wesley, ele era um homem tão apaixonado por Deus, ele era um homem tão fixado em Deus, que ele falou, me dê 100 homens como eu, e eu vou mudar a terra. Olha a profundidade de homens religiosos que querem cumprir regras e homens que queimam por Deus, que são apaixonados por Deus. E aqui eu quero esclarecer a história dessa diferença. Homens segundo o coração de Deus. A religião, ela pode nos ensinar sobre Deus, mas só o relacionamento nos aproxima dele. Amém? A religião pode ensinar sobre Deus, mas só um relacionamento profundo vai te conhecer. Talvez antes de namorar, você conheceu muito sobre a tua namorada. Soube que ela gosta disso, soube que ela gosta daquilo, mas só no relacionamento que você viu o abacaxi que você entrou, ou não? Ou a benção? Fala, não, vamos falar abacaxi não. A benção que vocês entraram, né? Amém? Foi bem fraco. Tem gente que entrou no abacaxi mesmo. Então veja, não basta só a gente conhecer pessoas. Nós precisamos nos relacionar. Eu oro nessa noite para que nós, homens, possamos ter relacionamentos profundos com Deus. Eu falei com o pastor essa semana, o que vai nos fixar em Deus, o que vai nos ajudar nessa jornada com Deus, não são cultos de domingo, não são eventos como talvez o hangar, mas o que vai nos ajudar é uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade, de experiência. Sabe aquela madrugada que você acorda e Deus te chama num sonho, algo profundo que você fala, cara do céu, Deus está nesse lugar. Deus quer isso para mim e para você. Que a gente saia do piloto automático. Talvez eu e você, nós estamos igual o carro, né? Engatou ali, colocou 100 por hora e nós estamos indo, nós estamos na média. Não vou passar do 100, também não vou reduzir, estou na média. E Deus está nos dizendo, acorda, vamos acordar, pessoal, porque há um caminho maravilhoso para nós. Eu vejo homens como Ferrari, eu gosto muito desse exemplo, homens como Ferrari, que têm um potencial tremendo, mas que estão andando a 80 por hora. Você imagina, quando você descobrir, quando cair tua ficha, que o poder que você carrega, que a intimidade que Deus vai dar para você vai ser tão profunda, tão grande, que você vai transcender isso. Eu converso com homens que estão buscando todo dia dinheiro naquela corrida do rato. Isso é muito bom. E eu também participo disso, mas eu entendi que antes de correr atrás do dinheiro, eu preciso correr atrás do dono do ouro e da prata. É isso que o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos dar estratégias de como crescer, de como se desenvolver. Mas essas estratégias, esses desejos vêm através de um relacionamento. Fala para o teu irmão, relacionamento. Então nós precisamos sair desse automático, dessa atmosfera de que, eu vou lá para mais uma reunião. Não! Talvez hoje seja a reunião que vai mudar a tua vida, cara. Talvez a palavra que vai sair daqui hoje vai ser uma palavra pequena, mas que vai mudar a tua vida. Então é um despertar. Eu costumo dizer que nós aqui no hangar nós somos provocadores. Eu preciso provocar você para que você desperte e saiba os dons que você carrega, cara. Davi era um menininho, jovem, de 13, 14 anos, que estava cuidando das ovelhas do seu pai. A Bíblia diz que quando o profeta vai até a casa de Jessé, Davi tinha 5 irmãos, que eram tudo guerreiros, homens de 25, 30 anos, homens fortes, homens de boa aparência, homens que estavam preparados para a guerra. E o profeta chega, isso que é legal, o profeta chega na casa de Jessé e Deus fala, é um dos filhos de Jessé que vai ser o rei. E quando o profeta chega, o profeta olha e fala, rapaz, aqui só tem homem bom, cara. Tá aqui esses homens. E aí ele olha para um, olha para outro, vai ser um desses daqui. E Deus dá uma chamada de atenção no profeta, no homem de Deus e fala, Samuel, Samuel, eu não olho como você olha, cara. Eu olho o coração. Não são esses os filhos de Jessé que eu quero ungir. E aí o profeta fala, mas, ô Jessé, você tem mais um filho ou não? Aí Jessé coça a cabeça. Rapaz, eu tenho um, rapaz. Está cuidando de umas ovelhas minhas lá longeão. Está longe. E o profeta fala assim, manda chamar ele, que eu quero conhecer ele. Então talvez na sua vida, na sua trajetória, você foi esse filho que ficou longe. Você foi esse cara que às vezes foi até esquecido pelo seu pai. Você foi esse cara que ninguém botou crédito.
Rapaz, quem que é o fulano de tal? Quem que é? Não conheço. Talvez até o seu pai esqueceu de você. Mas hoje eu quero te dizer isso. Deus se lembrou de você. Sabe por quê? Porque Deus não olha a aparência. Deus não olha a conta bancária, meu irmão. Fique tranquilo, Deus não olha quanto você tem na conta. Deus não te mede pelo tanto que você vende, pelo tanto que você é profissional. Deus olha o coração. Então nessa noite nós precisamos ter um batismo de consciência e entender que Deus nos ama não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que a gente é. Veja bem, o profeta era um homem de Deus naquela época, era a figura de Deus na terra, e o profeta se perde olhando a aparência. A religião é assim, a religião te ensina a ver, ó, esses caras são bons, ó, falam bem, ó, ele tem mestrado, doutorado, ó, ele é profissional, ele é fulano de tal, ele é empresário. Mas Deus olha para nós e fala, ó, não olha assim, é o meu pequenininho lá que eu quero, é aquele que ninguém vê. Talvez você está passando um momento difícil na tua vida e está se sentindo sozinho. Quantas vezes você se depara olhando para o nada, sozinho? Mas Deus manda te dizer para você, você não está sozinho, Deus te olha. Deus te vê quando ninguém te vê. Deus vê o seu desespero. Deus está com você porque Ele olha o coração. A Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração. Então não se desespere, há uma solução para mim e para você. Jessé esquece Davi, mas Deus não esquece de Davi. Fala para o teu irmão aí, Deus não se esquece de você. E eu acredito que foi uma cena muito terrível, né? Os irmãos de Davi, daquele tamanho grandão, e vem Davi, 13, 14 anos, um menininho. E o profeta vem e Deus fala, é esse o meu ungido de Deus. E aqui começa a trajetória de Davi. Davi não era um homem perfeito. Amém? Davi não era um homem perfeito. Davi foi ungido quando pequeno. E ali ele era um adorador, porque ele tocava harpa, ele cuidava das ovelhas do seu pai. E ele vai, e uma vez teve uma guerra em Israel, e ele leva comida. O seu pai fala, leva suas marmitas aqui, leva comida para os seus irmãos. Quando ele chega lá para levar comida para os seus irmãos olham para ele e falam assim, o que você está fazendo aqui, ô pirralho? Ninguém te chamou aqui. Ele falou, não, meu pai mandou para trazer a comida. E aí vem Golias, que era do exército inimigo, e desafia Israel, e afronta Israel. E o povo tinha medo, porque Golias era um homem de 3 metros de altura. Você imagina um homem de quase 3 metros de altura. Todo mundo morria de medo. E ali, Davi olha para aquele homem e fala, quem é aquele incircunciso filisteu que desafia o nosso povo, o povo de Deus? Olha a autoridade e a ousadia de um menino pequeno, que sabe quem é em Deus. Por isso que nós temos que, antes de mais nada, saber quem nós somos em Deus. O Cairo não é um advogado, o Cairo, antes de ser qualquer coisa, é filho de Deus. É isso que nós temos que entender. Você não é o título que você carrega. Você precisa entender que você é filho de Deus, cara. A religião quer te colocar título, status. Ó, esse é o profeta. Ó, esse é o pastor, tal. Esse é o apóstolo. Mas o evangelho quer dizer para você, olha, tu é filho de Deus, cara. Fala para o teu irmão, isso é filho de Deus, cara. Não deixa ninguém te desafiar, não. Davi, quando vê o gigante, olha para o gigante não pelo seu tamanho, mas olha pelo tamanho que Deus é sobre ele. Olha que interessante isso, cara. É isso que nós precisamos. Talvez você está passando um desafio enorme na tua vida. E você está olhando, cara, agora eu vou sucumbir. Agora ficou ruim para mim. Esse ano eu não passo. Minha empresa não vai suportar isso aqui. Talvez seus olhos estão no problema. Mas hoje é noite da gente ter os olhos em Deus, cara. Davi não olhava o tamanho do gigante, Davi olhava o tamanho do seu Deus. E eu faço uma brincadeira aqui, que quando Davi olhou o tamanho do gigante, falou, cara, uma pedrada nele eu não erro nunca. Olha o tamanho da cabeça dele. Olha a visão de homens de Deus. Olha a visão de um homem de Deus. Ele não olha o tamanho do problema, ele olha o tamanho da pedrada que ele pode dar naquele problema. Amém? Quem está entendendo isso aí? Nós precisamos se relacionar com Deus de uma forma tal que nós não vamos mais ter medo do problema, nós vamos rir do problema. A Bíblia diz que Deus ri dos seus inimigos. É piada para Deus quando homens se levantam contra Deus. E Davi, sabendo do seu poder, do seu potencial, daquilo que ele carregava, um menino tão pequeno,
mas de um Deus tão poderoso. Desafia aquela luta. E ele vai no exército dos seus irmãos e fala para o rei Saul, eu vou contra eles. E o rei pega e coloca, não, nós não vamos, você não vai conseguir, eu vou conseguir. Você imagina o impasse do rei. E aí o rei fala, coloca a minha armadura. Quando ele colocou a armadura era tão pesada que eu não conseguia sair do lugar. Veja bem, Deus vai dar estratégias para vocês, e ferramentas para vocês, e armaduras que vocês já têm. Você não vai precisar pegar coisas dos outros. Você não vai precisar pegar estratégias do outro. Tem gente que quer surfar na tua onda. Tem gente que quer... Você já carrega tudo o que você precisa. Fala pro teu irmão, você já carrega tudo o que você precisa, cara. Deus já te deu as ferramentas necessárias. Talvez a gente olhe, às vezes, o homem tem um diabo, que é uma comparação, né? Fala pro teu irmão aí, ei, comparação. A gente sempre acha que a grama do vizinho é melhor que a nossa. Rapaz, mas se eu tivesse aquela estratégia ali, eu ia crescer. Não, rapaz, Deus já te deu tudo que você precisa. Você tem o Senhor do teu lado. Você com Deus é tudo. Cara, o que eu preciso fazer que eu não saio do lugar? Você precisa acreditar nisso. Davi acreditava. E às vezes eu me pego nesses problemas, cara. Hoje mesmo acordei com 3 WhatsApp lá, só cobrança. O Bruno mandou um para mim também lá. Pelo amor de Deus. Eu respirei fundo. Eu falei, eu não posso olhar. Porque quando a gente olha para o homem, quando a gente olha para nós, a gente tem um desejo de afundar, cara. Rapaz, não vou aguentar não. Mas quando você se toma, e você, cara, eu preciso olhar para Deus. E aí você sente a mão de Deus segurando nas suas mãos. Davi, ele não era um guerreiro, mas Davi, ele era corajoso. Ele acreditava no poder de Deus. Davi com uma funda, como se fosse um estilingue, ele desce até o rio e pega 5 pedras e guarda essas pedras e vai até o gigante. E o gigante diz para Davi, eu sou cachorro, rapaz, eu sou lá cachorro para você vir atrás de mim com pedra? E Davi só se preparando com a sua pedra. E o gigante olhou e falou, vou trucidar. E Davi mira bem na cabeça e dá uma pedrada lá na cabeça de Golias. Quem conhece a história? E derruba Golias. E ali ele pega a espada de Golias e arranca a cabeça daquele gigante. E dali o rei tinha feito uma promessa que quem venceria Golias iria casar com uma das suas filhas, né? Com uma das suas filhas. E aí Davi não paga mais impostos e recebe a promessa de casar com uma das suas filhas. E ali a sua história começa. E ele passa 20 anos. Eu falei isso com o pastor essa semana. Davi passa 20 anos aprendendo a ser guerreiro, aprendendo a lutar, aprendendo a manusear, aprendendo a ser perseguido, aprendendo a lidar com problemas, ao ponto que Davi se destacava tanto que até o rei Saul perseguiu Davi. Veja, talvez às vezes você está lutando do lado de pessoas, não, eu vou defender ele, eu vou fazer tudo por ele, daqui a pouco a moeda vira, o jogo vira, o rei começa a te perseguir. E para Davi aqui é algo interessante. Para mim, a maior luta de Davi não foi ter vencido Golias, a maior luta de Davi foi ter sido perseguido por quem ele amava. Ele amava o rei Saul. E Saul começa a perseguir Davi porque o povo amava Davi. E gostava mais de Davi. E um dos problemas da religião é isso. As pessoas buscam a adoração de outras pessoas. O rei Saul, ele tem uma diferença de Davi. Ele queria estar bem com os homens, mas não se preocupava em estar bem com Deus. Quantas vezes nós lutamos para estar bem com o nosso amigo? Eu preciso honrar meu amigo, ou eu preciso fortalecer esse cara aqui, ou eu preciso estar bem com os caras aqui, a minha equipe, meus manos. E você nunca se preocupou em estar bem com Deus, cara. Talvez você viveu uma vida agradando os outros, mas nunca se preocupou em agradar a Deus. Qual foi a última vez que você sentiu no teu coração, eu preciso agradar a Deus. Eu preciso fazer isso para honrar a Deus. Às vezes eu me pego, poxa, eu estou apagando o fogo de todo mundo, cara. Que dia que eu decidi ajudar a Deus, servir a Deus, honrar a Deus? Por quê? Nós estamos num automático tão grande que você não pensa nisso. E Saul era esse cara que queria fazer sacrifícios
para que as pessoas olhassem para ele e falavam, ó, o rei é bom, o rei faz sacrifício a Deus, mas ele nunca se relacionou com Deus, porque ele era um homem religioso. E aí, em determinado momento, Deus rejeita Saul. Deus fala, eu não quero mais o rei Saul, eu quero o meu rei Davi, porque eu sei no quem eu posso confiar. Será que, eu quero fazer essa pergunta para vocês nessa noite, será que se Deus fazer tudo que Ele deseja fazer na sua vida, você pode se tornar um homem de confiança? Será que se Deus derramar todas as bênçãos que Ele tem para a tua vida hoje, você é um homem de confiança? Não me responda. Reflita sobre isso. Você já tem uma resposta. Será que se Deus abrir as portas do céu mesmo e falar, hoje eu vou abençoar esse cara com tudo que ele deseja. Será que na terça-feira que vem tu está no hangar aqui ou não? Não me responda. Esse é algo diferencial de Davi. Davi adorava a Deus quando ninguém via. Davi buscava a Deus e glorificava a Deus quando ninguém estava vendo. E aí quando ele passa, depois de 20 anos, lutas, conflitos, problemas, perseguição, afrontas, se escondendo em cavernas, cara. Eu não sei qual a fase da tua vida que você está. Talvez você está numa fase de se esconder numa caverna, com vergonha, com medo. Davi já passou isso aí, cara. E Davi superou isso. Talvez você não tenha nenhum amigo para você abrir teu coração. Você não tem ninguém, você não pode contar nem com teu pai, nem com a tua mãe. Mas Deus te vê no teu sacrifício. Deus te vê no teu desespero. E Deus manda te dizer, eu sou contigo. Não temas, não temas. Talvez o momento mais difícil para você seja uma ótima oportunidade de você confiar em Deus. Eu tenho meu amigo Alisson. Ele ficou em Maceió 10 anos, ganhou muito dinheiro, viveu bem, mas a porta fechou lá. E no final de ano nós se encontramos, isso vai fazer uns 5 anos, nós se encontramos na chácara e ele estava bem preocupado, bem preocupado. Ele falou, rapaz, eu não sei o que vai ser, voltei para Lobato e eu vou falar para você, acabou, cara, acabou, a porta fechou, não tem mais nada, tem que começar do zero. E aí veio uma inspiração em mim e eu falei para ele, quem sabe não é uma ótima oportunidade de você voltar a depender de Deus. E eu quero te dizer isso nessa noite. Cairo, fechou todas as portas para mim. Eu não vejo mais saída em nada. E eu quero te dizer, quem sabe não é uma ótima oportunidade de você voltar a depender de Deus. E depois de 5 anos, o Alisson abriu um novo negócio. Está prosperando, está se desenvolvendo, está fazendo coisa que nem eu acreditava. Que eu falava, não, Lobato não tem capacidade para isso, eu nasci em Lobato, a gente não acreditava nisso. E ele está prosperando lá, cara. Está com 2 empresas maravilhosas. Mas por quê? Porque parou de depender da sua força. Parou de depender daquilo que os outros acham. E começou a acreditar mais em Deus. Talvez eu e você, nessa noite, precisamos acreditar esse ano que Deus vai fazer. Que Deus não te abandonou na caverna. Que Deus não é por você. Que tudo que está acontecendo com você é para te alinhar ao propósito. Veja, era necessário Davi passar por esse processo de luta, de conflito, de perseguição, para que ele entendesse que quando ele fosse rei, ele não ia pisar em ninguém. Ele não ia falar, agora vocês vão ver. Não ia soltar a musiquinha do Sabor de Mel lá. Como que é a musiquinha do Sabor de Mel aí, os irmãos lá do louvor? Quem me viu passar na prova e não me ajudou? Davi é um homem que busca Deus em todo o tempo. Davi, quando se tornou rei, algo me chama a atenção. Ele busca Deus na tristeza, na alegria, nos conflitos, nas comemorações. Davi era um cara extraordinário. Eu fico doido, rapaz. Eu falo para Deus, eu preciso topar uns Davi mais na minha vida. Cara que tem tesão pela vida, sabe? Cara que vai para cima. Cara que está com problema e vai para cima. Ele não fica dando desculpa. Davi nunca deu desculpa. Davi sempre trouxe solução para o negócio. Por isso que ele era um homem no qual Deus podia confiar.
O rei Saul faz um propósito com ele, bota ele numa enrascada lá e fala, ó, eu só vou liberar você para casar com a minha filha se você trazer 100 crepúsculo, 100, como é que era, pastor? Prepúcio. Que ele entrasse no exército inimigo, matasse 100 homens e cortasse o prepúsculo dos homens e trazesse para o rei. Olha que sinuca de bico que o rei fazia com Davi, cara. Tu vai lá no exército do inimigo, corta o saco dos caras e traz para mim. Aí eu vou liberar minha mulher para você. Sabe o que Davi fez? Eu fico encantado. Rapaz do céu, o bicho era macho mesmo. Foi lá e matou 200. O rei falou, ele não vai aguentar, ele vai morrer. Jogou o cara numa sinuca de bico. O cara vem com 200. É esses homens que nós precisamos ser, cara. É homens quando alguém te desafiar, você fala, não, isso aí não vai me destruir, não. Isso aí vai... Ah, o patrão chega no céu, tem um projeto novo para você. Todo mundo fala, nossa, sinuca de bico isso aí. Você vai olhar e vai falar, é a minha oportunidade de mostrar que Deus é comigo. Talvez Deus tenha colocado projetos grandes na tua vida e você olha para você e fala, pai, eu não vou conseguir, não é para mim. Deus manda te dizer, é para você, cara. É para você, porque você está sendo esticado. Eu passo por alguns problemas, tem hora na minha empresa lá, eu falo, rapaz do céu, aí minha mulher fala, ai, vamos voltar. Eu falei, não tem como voltar. Eu já cravei a estaca aqui, cara, não vou voltar. Para trás nem para pegar impulso. E aí eu só penso em uma coisa, eu não penso que aquilo é para me destruir. Eu penso que aquilo é para me preparar. Então a nossa mentalidade tem que mudar nessa noite. As coisas não vão vir na sua vida para te destruir, mas na verdade para te preparar para o teu propósito. Cairo, eu vou sucumbir. Não vai, se apega a Deus nessa noite, se agarre ao propósito de Deus e você vai conseguir vencer, cara. Se relacione com Deus de verdade, não de uma forma artificial. Não de uma forma automática. Talvez você é um cara que sempre você ouviu falar de Deus, mas hoje Deus está nos chamando para se relacionar com Ele. Jó era um homem abundante, próspero, tinha uma família maravilhosa. Jó era um cara que onde ele colocava a mão prosperava. E aí o diabo vem e fala para ele, ó Deus, esse homem só te serve porque você dá tudo para ele. E Deus fala, pode tocar nele, só não toca na vida dele. E vem o diabo e destrói a vida de Jó. E ao ponto de chegar a mulher de Jó e falar para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó perde tudo que tem. Jó perde os filhos. Jó pega uma doença, uma praga, uma peste, ao ponto que os amigos dele olham para ele e falam, rapaz, você está amaldiçoado. A mulher dele fala, amaldiçoa o seu Deus e pede a morte. Mas Jó permanece firme. Olha, homens de fibra, homens... Eu não vou emprestar minha boca para amaldiçoar Deus. Deus deu, Deus levou, bendito seja Deus. Eu falo isso para vocês, não é que eu tenha alcançado, não, estou muito longe disso, cara. O meu filho, quando ficou doente, eu quase que me desmaiei, eu não acreditava nisso. Que eu poderia ser atingido por algo ruim. Mas Deus estava me ensinando, Cairo, eu estou te ensinando que tua fé não é mais uma fé artificial, é uma fé profunda. Tu vai ser atingido, cara, mas Deus eu vou ser com você. E Jó passa por isso e sai do outro lado, intacto. E no finalzinho de Jó 41, se não me engano, 40, Jó ele fala uma frase que é profunda. E ele fala, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que profundo isso. Talvez você passou no vale da sombra da morte. E você conhecia um Deus de ouvir falar. Mas hoje Deus te chama para um propósito maior. Para entrar em águas mais profundas. Porque quando você chegar do outro lado, você vai entender que você ouvia falar de Deus, mas os seus olhos agora veem a Deus. Amém? Quem está entendendo isso? É essa profundidade que nós temos que entrar em Deus. Veja, a Bíblia diz que foi o Espírito de Deus que leva Jesus a ser provado no deserto. Jesus ficou 40 dias sendo provado e sendo tentado no deserto. Não foi o diabo que levou Jesus lá, foi o Espírito de Deus.
Então eu não sei qual a tentação que você está passando, qual o problema que você está passando, mas não olhe isso como algo que vai te destruir. Olhe como algo purificador. Um vaso, depois de amassado, depois de pressionado, depois de ajustado, ele vai para onde para finalizar? Poxa vida, ninguém faz vaso aqui? Ele vai para o fogo, meu irmão. Então entenda bem, homens, eu e você, depois que nós é amassado, depois que nós... Rapaz, pisoteado, depois que você é esganado, aí depois Deus vai e alinha você, alinha eu e você. Aí você fala, agora acabou. Aí ele fala, não, agora vai para o fogo. Sabe para quê? Para purificar a gente de coisa ruim. Se a gente não passar pelo fogo de Deus, a gente carrega muita coisa ruim, cara. Eu vejo muitos homens que estão dentro da igreja, homens amargos. Homens dando mal com mal. Não, aquele cara fez aquele negócio comigo, ele vai ver. Agora é minha vez. Que vez, meu irmão? Davi nunca foi esse homem vingativo, cara. Homens de Deus não são vingativos. Homens de Deus confiam que Deus vai fazer a sua justiça. Homens de Deus não oram só quando as coisas vão bem. Eles oram quando as coisas vão ruim também. É esse lugar onde Deus quer nos levar. Davi tinha um exército de mais de 50 mil homens. Davi, quando ia guerrear com 5 mil homens, ele orava a Deus. Senhor, é isso? Nós devemos invadir esse povo? Nós devemos lutar contra esse povo? Deus fala, pode ir que eu já dei eles na sua mão. O exército de Davi era muito maior. A comparação que eu faço é o seguinte, tu ganhava R$1.000, agora tu ganha 10 mil aí, você não pergunta mais nada para Deus. O que você vai fazer com o dinheiro, o que vai acontecer, você... Não, agora é eu. Agora eu que sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro, que agora eu sou empresário. Aí entra num monte de enroscada, está passando uma luta desgraçada. Ô Deus, o Senhor me abandonou. Aí Deus, não, quem que saiu da jogada foi você, que agora parou de depender de mim e começou a depender do dinheiro. Olha as diferenças de homens. Deus vai nos dar muito, amém? Amém? Só essa parte da frente aqui, parte de trás lá ninguém falou nada. Deus vai nos dar muito, mas a gente vai continuar dependendo de Deus. Vamos fazer esse acordo aí? Esse tempo ruim teu vai passar, eu tenho certeza que vai passar. Porque a tempestade ela não pode durar um mês, ela não pode durar 2 meses. Essa fase ruim tua vai passar. Mas eu quero que a gente faça um propósito com Deus nessa noite. Quando a fase boa entrar, a gente vai permanecer firme, amém? A gente vai continuar honrando a Deus. A gente vai continuar sendo fiel a Deus. Porque é isso que o Evangelho nos ensina. Deus podia derramar muito mais sobre Deus, sobre Davi. Davi não mudava quem ele era. A Bíblia diz em Salmo 27:4, no final da sua jornada, Davi diz, tudo que eu mais quero e tudo que eu quero é estar na casa do Senhor, adorando o Senhor, contemplando a sua bondade. Davi nunca se preocupou com a coroa. Davi nunca sonhou em ser rei. Davi sempre desejou honrar a Deus. Então Davi ser rei, eu não sei, não mudava nada. Davi um belo dia faz um sacrifício, traz a arca da aliança e Davi vem dançando à frente, põe roupas de festas e vem dançando e vem gritando no meio do povo, vem pulando. A mulher de Davi olha lá de cima do palácio. E quando Davi entra dentro do palácio, a mulher de Davi fala, que isso? Tá ficando doido, rapaz? Tu é um rei. Tá dançando aí no meio do povo. Tu é rei. E Davi ele não disse isso, mas eu acredito que falou isso. Antes de ser rei, eu sou filho de Deus. Eu sou um adorador. Eu estou fazendo tudo isso aqui para o meu Deus, não é para as pessoas verem. Quantas vezes a gente faz muitas coisas para os outros ver, cara, é um fardo pesado. Davi não fazia aquilo para mostrar que ele era bom, Davi já fazia aquilo para honrar a Deus.
A gente tem um hangar aqui, não é para mostrar para os outros que a gente é bom, nós queremos fazer isso aqui para honrar a Deus, porque se você entender a tua mensagem, você vai ser um homem transformado. E sabe o que aconteceu com a mulher de Davi? Ficou estéril e nunca teve filhos. Porque a mulher religiosa, ela não entende o que é uma adoração, ela entende o que é uma postura. Ai, você tem que ter postura. Eu brinco com os caras, quem tem que ter postura é galinha para botar ovo. Para de vestir uma capa de super-homem, de bonzão, ou disso, daquilo, fala grosso. Decida nessa noite honrar a Deus, ser homem, fazer as coisas simples, mas com dedicação. Davi era esse cara extraordinário. Deus podia encher Davi de riqueza e Davi não mudava nada. Davi tinha um coração tão profundo que ele deseja fazer uma oferta para Deus de um terreno, de um lugar. E ele chega e ele vai comprar a propriedade. E o cara fala assim, ó, não, Senhor, se for para ti, eu não vendo, eu vou dar. Davi falou, não. É para o Senhor, tem que custar, eu quero comprar. Isso aí é homem, gente. Eu não recebo não de oferta. Eu quero aqui, ó. Vai me custar, eu tenho aqui, ó. Nós estamos longe. Fala pro teu irmão aí. Nós estamos longe, hein? Nós estamos longe, hein? A gente sai, rapaz. Não vê uma hora de ter uma oportunidade de dar uma... O brasileiro é uma bênção. Nós não vê uma hora da oportunidade de tirar uma lasquinha. Hoje eu brinquei lá com o pedreiro meu lá. Ele falou, ó, te indiquei uma obra lá, hein? Se você fechar lá, você vai me dar comissão. Ele falou, louco. Eu falei, não, se você fechar a obra lá, você vai me dar. Ele falou, não, eu dou sim. Eu falei, eu tô brincando, pai, meu amigo lá, se eu ganhar a comissão do outro meu amigo, ele vai me matar. Mas veja, o brasileiro sempre quer uma lasquinha. Davi, não. Você pode dar, mas eu vou... Vai me custar isso aqui, porque é para Deus. Essa é a diferença de homens de verdade. Que não buscam oportunidades, eles criam oportunidades. Homens de verdade não esperam a hora certa, eles fazem a hora certa. Eles não se preocupam com a aparência, o que os outros acham. Eu falei isso aí já no hangar aqui. Depois dos 30 anos, terrível. Quando você passa dos 35, você não se preocupa mais com o que os outros acham de você. Porque a gente sabe que a maior preocupação nossa é o que Deus acha de mim. Eu quero ser aprovado diante de Deus, não diante dos homens. Os homens sempre vão tocar pedra em você. Os homens adoraram a Jesus entrando e dizendo, Hosana, Hosana, bendito seja o Senhor que vem. Passou-se uns dias, os caras falaram, solta Barrabás e mata Jesus. Isso é o que a sociedade fala. Por isso que eu discordo. Os caras falam assim, a boca do povo é a boca de Deus. Aonde? É mentira, você é doido. O povo quer que o circo pega fogo e o palhaço morre queimado. Quem que não quer que o cara do Globo da Morte lá caia de moto? Você fica olhando, você fala, nossa, vai cair essa pomba aí. Ninguém cai, ninguém acontece nada. Você é maldoso, hein? Fala pro teu irmão, você é maldoso, hein? Tem gente que liga até o celular. O cara fala, vou filmar, vai acontecer alguma desgraça aqui. Ah, vai bater de frente. Eu já imaginava, vai. Enfim, vamos caminhar para o fim. Veja a diferença de homens. Veja a diferença do rei Saul, que queria fazer sacrifícios e ofertas para estar bem com as pessoas. E a diferença de Davi, que sempre orou e quis agradar a Deus, somente a Deus. O reinado de Davi foi um brinde para ele. Não foi uma... Às vezes eu falo sobre dinheiro, eu vou fazer uma série de dinheiro, viu? Nós estamos preparando aqui, nós vamos falar sobre dinheiro também, um mês inteiro, até entrar na cabeça nossa. Porque nós crescemos, nós aprendemos a trabalhar, mas você não aprendeu a lidar com o dinheiro. Nós aprendemos a servir, fazer um monte de coisa, mas não aprender a lidar com o dinheiro. É importante isso, meus irmãos. Nós precisamos entender isso aí, porque a gente vai crescer e vai prosperar muito. Fala para o teu irmão. Você vai crescer e vai prosperar muito. E eu vou caminhando para o fim. Davi era um líder, um guerreiro. Era um homem sensível à voz de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Davi chorava diante de Deus. Davi não tinha vergonha de chorar. A sociedade, talvez o teu pai disse que é vergonhoso você chorar. Não é não, meu irmão.
Falei para o meu filho isso aí, meu filho falou, o pai, homem não chora? Eu falei, chora. Homem chora. Principalmente diante de Deus. Então, se derrame diante de Deus. Se for essa noite, chora. Abre o teu coração, rasga o teu coração. Seja verdadeiro com Deus. Davi comete um pecado terrível. Davi manda matar a mulher do cara e fica com a mulher do cara. Esse foi uma mancha na história de Davi. E Davi, quando tem consciência do seu pecado, Davi, o profeta chega e traz clareza para ele. Davi fala assim, ó, eu pequei. Se alguém merece morrer, sou eu. E Deus vem e perdoa Davi. Olha a diferença de homens. Davi não é um cara manipulador. Ah, Deus, eu pequei porque também ela é gostosona, pô. Olha, tá de sainha curta. Talvez eu e você iria dizer isso. Ah, ela pediu carona para mim. Carona para mim não dá, né? Davi não. Eu sou verdadeiro. Eu mereço morrer. Eu pequei contra Deus. Eu desonrei. Então, essa é a diferença de homens que temem a Deus. Eles jogam limpo. Eles não têm vergonha de se expressar. Estou chorando mesmo. Pequei, cara. Fiz cagada. Esse ano meu, estou num ano que só estou fazendo merda. Se alguém tem que sofrer essas consequências, sou eu. E Deus vem e pega na mão de Davi e levanta Davi. Eu perdoo você, mas você vai ter consequências disso. Então, pare de jogar de uma forma que você queira manipular os números. Joga limpo com Deus. Se levante nessa noite aqui. Quero que todos se coloquem de pé. Se levante nessa noite. E abra o teu coração diante de Deus. Se o louvor estiver aqui para tocar um louvor e a gente concluir com isso, jogue limpo. Esse é o evangelho puro e verdadeiro que transforma um homem. Deus, eu preciso de ajuda. Porque às vezes eu não sou transparente, não. Eu tento barganhar. Às vezes eu tenho um pecado terrível, conto mentira. Eu só nego imposto. Eu tenho feito coisas erradas. Eu não tenho buscado a justiça. Eu tenho buscado só a oportunidade de passar o outro para trás. Joga limpo com Deus. A gente vai ser transformado não por uma religião. Nós vamos ser transformados por um evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho. Gente, tudo que eu falei aqui não tem nada de extraordinário. Não tem nada de que o Cairo agora trouxe uma ideia aqui de a nova roda. Eu não inventei a roda não, macho. Nós homens erramos nos detalhes, cara. É nas coisas simples. Então nessa noite, vamos buscar viver esse evangelho puro e verdadeiro.